Senhor Deus, que nessa live, essa noite, muita coisa seja esclarecida, muita coisa boa possa acontecer, que o Teu Espírito Santo venha guiar nossas vidas, nosso entendimento, nossa compreensão, para juntos nós buscarmos ao Senhor, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, venha sobre as nossas vidas, ilumina os olhos do nosso entendimento e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Como nós podemos orar pelos nossos filhos? O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens, entre Deus e a família, entre Deus e os filhos, para buscar o favor de Deus sobre alguém. Interceder é muito mais do que você pedir. Jesus contou que há 3 formas de oração. Existe a petição, que é a dependência. Existe a busca, que é a diligência. Existe o bater, que é a insistência. Vou repetir isso que é muito importante. Pedir pedir, dependência. Buscai, diligência. Batei, insistência. E o intercessor é alguém que tem um alvo, tem um objetivo, tem um foco, tem um propósito. O intercessor é alguém que está diante de Deus e que ora e intercede diante de Deus por todos e se coloca entre Deus e o homem. Então, melhor definição para intercessor é aquele que se coloca entre Deus e o homem, tem uma causa perante Deus e defende uma causa perante Deus em favor de uma vida. Então o intercessor, ele carrega um fardo diante de Deus, orando, intercedendo em favor de uma nação, de uma família, de um casamento, de um marido, de uma mulher, e em favor de filhos. Hoje nós queremos falar sobre o intercessor que ora em favor dos filhos, tá bom? Flavinha está aí, Simples congelado, Natan também está aí, tá bom? Então nós vamos falar sobre como o intercessor ora em favor dos filhos, como que ele pode orar pelos filhos, né? Acho que mais importante da gente aprender sobre oração é como nós podemos orar. Talvez a questão mais interessante na oração não é o que oramos em si, mas como nós oramos. Por isso, os discípulos perguntaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Então, vamos pensar como nós podemos orar pelos nossos filhos. Eu vou ser bem objetivo com vocês, como é costume meu, para que nós possamos hoje trabalhar o tema do aprendizado, da importância de como nós podemos orar. Um pai pode orar em favor da sua família, baseado, por exemplo, em Josué 24:15. Eu vou sempre citar os textos bíblicos, porque nós queremos orar em cima da palavra de Deus. Nós queremos orar em cima da palavra de Deus. Então, primeiro texto para nós orarmos, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos orar pela salvação de toda a nossa casa, de toda a nossa família, dos filhos, dos pais, das mães. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que as pessoas sejam salvas, que o Espírito Santo convença as pessoas. Então é isso aí. Obrigado, Marcos. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então nós podemos orar pela salvação. E é uma oração que com certeza há respostas de Deus, porque Deus deseja salvar o ser humano. Deus deseja salvar os nossos filhos, nossas filhas, nossa casa. Então, quando você ora pela salvação de alguém, você está pedindo para que Deus intervenha e salve alguém que está desviado, alguém que está em pecado, alguém que está nas drogas, no vício ou em qualquer coisa. Deus tem o maior prazer em atender nossa oração.
Há um texto que eu gosto muito aqui de Lucas, na qual Jesus vai dizer aos seus discípulos: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Senhor vos dará aquilo que vocês pedirem, ou aquilo que vocês buscarem, ou aquilo que vocês precisarem. Então Jesus vai dizer isso em Lucas 11, Lucas 11, versículo 11. Vocês que são pais, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Se o seu filho pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se o seu filho pedir um ovo, dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pais sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará aquilo que vocês pedirem. Então, quando você pede a salvação da sua casa, do seu lar, Deus começa a trabalhar para que haja salvação em você e na sua descendência. Quando o Espírito Santo foi derramado no livro de Atos, capítulo número 2, Deus falou: esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos Deus os chamar. Em Joel 2:28, Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens e vossos velhos terão sonhos e visões, vossas filhas profetizarão. Então, a promessa se cumpriu em Atos 2. E no versículo 39, Deus disse: esta promessa é para vocês e para os seus filhos. Então, a promessa da salvação é para os seus filhos. A promessa do avivamento também é para os seus filhos. Deus quer avivar os seus filhos, Deus quer renovar os seus filhos. E você pode pedir a Deus que Deus derrame do seu espírito sobre os seus filhos. Derrame do seu poder poderosamente sobre os seus filhos. Há um texto que eu gosto muito aqui, em Isaías 59, 21, que diz assim, Isaías 59, 21. Esta é a aliança que tenho para com você, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei lhes deixará. Estarão em seus lábios, nos lábios dos seus filhos, e nos lábios dos filhos dos seus filhos para sempre. Eu, Senhor, o falei. Isaías 59, 21. Olha que texto lindo. O Espírito Santo está em você e estará nos lábios dos teus filhos e estará nos lábios dos filhos dos teus filhos. A promessa é para você, é para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Olha que promessa linda e que promessa maravilhosa. Então você pode orar a Deus para que Deus derrame sobre a sua casa, sobre o seu lar, um poderoso avivamento, um despertamento. Se o seu filho está desviado, distante, andando por caminhos errôneos, Deus deseja salvá-los. E você pode orar pela salvação deles e a sua oração com certeza será respondida. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são nossos. Os filhos pertencem ao Senhor. E quando nós oramos em favor dos nossos filhos, Deus está com a mão estendida, abençoando a vida dos nossos filhos. Deus está estendendo as suas mãos para abençoar a nossa casa e o nosso lar. Então, texto de Atos 2:39, esta promessa é para você e para os seus filhos. A promessa do avivamento. Deus tem promessa do avivamento para os teus filhos, de derramar o Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos. Pastor, quando é que eu tenho que começar a orar para que o meu filho seja cheio do Espírito Santo? Desde o ventre materno, tá? Porque quando Maria e Marta, Isabel se encontraram, no ventre de Isabel e no ventre de Maria, as duas crianças foram agitadas, e a Bíblia diz que João Batista foi cheio
do Espírito Santo desde o ventre materno. É errado você achar que tem que orar pelos teus filhos e para que o Espírito opere sobre eles quando eles tornarem-se adolescentes, jovens ou adultos. Não, você ora desde o ventre materno. Você coloca a mão no ventre materno da sua mulher, da sua filha, e você profetiza que essa criança seja cheia desde o ventre materno. Eu tenho um testemunho maravilhoso, porque quando minha mãe estava grávida de mim, minha mãe tinha 2 filhas já, a Eliana e a Lúcia, 4 e 2 anos de idade. Minha mãe engravidou, e era por volta dos anos 60, e havia um pastor americano que pregava no interior do estado de São Paulo, e minha mãe estava assistindo esse homem pregar e cantar. Ele tocava acordeon, cantava e pregava. Minha mãe chorava muito ao ouvir esse homem pregar, e diz que no ventre materno da minha mãe, eu mexia quando ele cantava e pregava, e eu agitava demais. Minha mãe colocou a mão na barriga e disse: se essa criança for menino, será um pastor, e terá o nome do pregador. O pregador é Nilson Freeberg, que até hoje é vivo, mora nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, em Minnesota, Estados Unidos da América. Então, desde o ventre materno, o Espírito me tocou. Ele me tocou desde o ventre materno. Eu tenho consciência. E me separou para ser um pastor. Então você pode orar para que o Espírito Santo encha o teu filho desde o ventre materno. Você pode orar quando ele for criança. Desde já pedir para que o Espírito Santo abençoe, que o Espírito Santo encha o teu filho com poder e com graça. Você pode orar conforme diz em Isaías 54:13, olha que coisa linda. Isaías 54:13, todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz sobre eles será abundante, e a grande paz será sobre as suas crianças. Olha que coisa linda. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Você pode orar nessa promessa bíblica, Isaías 54:13, que os meus filhos sejam discípulos do Senhor, que os meus filhos sejam abençoados pelo Senhor, Isaías 54:13, abençoados pelo Senhor, cheios, sirvam o Senhor, sigam o Senhor, amem o Senhor. Você pode orar fervorosamente para que o Espírito Santo ministre sobre os seus filhos e que eles sigam, não o marxismo cultural, nem as ideologias que o mundo oferece, mas que ele pode seguir Cristo Jesus e a sua palavra. Cristo Jesus é a sua palavra. Isaías 44:3, Isaías 44:3, obrigado ao Marquinho por colocar os textos aí, diz assim: derramarei meu espírito sobre a sua descendência, e a minha bênção sobre os teus filhos e sobre a sua descendência. Derramarei meu espírito sobre os teus filhos e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Deus quer derramar o seu espírito sobre a sua descendência, sobre os seus filhos. Ore por eles. Clame para que Deus encha com o seu Espírito Santo. E uma criança cheia do Espírito Santo não vai ter desejo de experimentar as coisas que o mundo oferece. Uma pessoa marcada, selada com o Espírito Santo, não terá desejos de viver as coisas que o mundo coloca, porque ele está marcado pelo Espírito de Deus. Ore por isso, ore por isso, ore crendo que Deus quer transformar os seus filhos. Ore, como diz Salmo 103:17. Salmos 103:17 diz assim: o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Salmos
103:17. A sua justiça está sobre os nossos filhos. Ore para que a bênção de Deus e a justiça de Deus e o amor de Deus esteja sobre a vida dos teus filhos. Diga assim: Senhor, abençoa meus filhos nessa jornada. Abençoe meu filho nas escolhas de vida. Que a tua justiça esteja sobre eles. Salmos 144:12, olha que texto lindo. Salmos 144:12, olha o que diz: para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Olha que coisa linda. Salmos 144:12. Olha que salmo lindo. Para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos em sua mocidade. Senhor, que os meus filhos sejam como plantas bem desenvolvidos, arraigados, enraizados em Ti, fortalecidos em Ti. Que o maligno não lhes roube a sua paz, a sua fé, a sua segurança. Que o maligno não lhes tire a força de buscar o Senhor. E que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Olha que coisa linda que é essa. Colunas de um palácio. Tuas filhas não servirão para a prostituição. Tuas filhas não serão para o mundanismo, para as drogas, para os vícios. Tuas filhas serão pedras no altar do Senhor, serão pedras no templo de Deus Todo-Poderoso, construção de pedras vivas e abençoadas. Teus filhos vão ser como plantas, firmados, alicerçados, fortalecidos. Os teus filhos são discípulos do Senhor, a paz sobre eles é abundante. Ore por isso. Ore pelo futuro sentimental dos teus filhos. Ore pelo casamento dos teus filhos. Como assim, pastor? Meu filho tem 3 anos. Você antecipa o agir do diabo. Escuta isso. Eu estou um pouco rouco, com alergia, então eu tenho que beber muita água hoje. Você ora e fala assim: prepara o melhor marido para minha filha. Prepara a melhor mulher para o meu filho. Prepara um homem de Deus para a minha filha. E prepara uma mulher de Deus para o meu filho. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Emerson lá de Franca. André Luiz, Deus abençoe ricamente vocês. Ore pelo futuro sentimental dos teus filhos. Para que o diabo não coloque nenhum instrumento que vai desviar o teu filho e a tua filha dos caminhos do Senhor. Ore pelos amigos dos teus filhos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Como que eu vou orar? Senhor, livra os meus filhos das más amizades, das más companhias, dos maus comportamentos, das pessoas erradas, das pessoas perversas, narcisistas, das pessoas maldosas. Livra o meu filho e minha filha das amizades que conduzem a caminhos errados. Que Deus afaste da sua vida e dos seus filhos todo tipo de amizade errada. Você sabia que a pessoa que oferece drogas para o seu filho é o melhor amigo dele? Ou a melhor amiga dela? Os melhores amigos dos seus filhos podem ser as pessoas que ofereçam drogas ou coisas desse mundo. Por isso devemos orar para que Deus coloque na vida dos nossos filhos pessoas que vão ajudá-los a crescer com Deus. Que Deus afaste da vida dos teus filhos pessoas que vão desviá-los do seu propósito, do seu foco, do seu objetivo. Ore já por isso. Prepara o futuro sentimental do meu filho, da minha filha.
prepara o futuro sentimental, prepara o casamento do meu filho e da minha filha, prepara a profissão do futuro do meu filho e da minha filha. Ore, diga assim: Senhor, guarda meu filho de cair nas armadilhas que os malfeitores lhe armaram. Marquinho, põe aí Salmo 141, 9 e 10. Olha que texto lindo. Você pode orar baseado no Salmo 141, 9 e 10. Olha o que diz: guarda-me das armadilhas que me prepararam, dos laços dos que praticam o mal, que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que meus filhos consigam escapar. Olha que lindo isso. Senhor, guarda meu filho de cair nas armadilhas que os malfeitores têm preparado para eles. Salmo 141, 9 e 10. Guarda o meu filho de cair nas armadilhas que as pessoas ruins têm preparado para eles. Guarda das pessoas erradas. Olha que continua o salmista: caiam os tais em suas próprias redes, enquanto meus filhos atravessam em segurança. Salmo 141, 9 e 10. Peça para Deus livrar os teus filhos das más companhias, das más amizades, dos malfeitores, das pessoas que tentam levar e conduzir os seus filhos para o que é errado. É importante pensarmos sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo quer usar as pessoas para influenciar nossos filhos negativamente. E nós vamos orar para que Deus coloque na vida dos nossos filhos pessoas que influenciem eles positivamente. Não sei se você sabe, mas nós, até 12 anos de idade, temos uma influência muito importante sobre a vida dos nossos filhos. Mas a partir de 12 anos de idade, outras pessoas e outras coisas vão ter influência sobre a vida dos teus filhos. Por isso devemos estar atentos com quem nossos filhos saem, quem são as amizades dos nossos filhos. E temos que pedir a Deus que Deus coloque ao lado do nosso filho e nossa filha pessoas que vão ajudá-los nessa caminhada com Deus, nessa vida com Deus. Eu tenho uma oração que eu acho muito bonito. Ruth orou muito por isso. Agora que vai começar as aulas, é isso mesmo. Outra coisa que você precisa aprender a orar pelos teus filhos é quando eles entrarem nas escolas, nas universidades. Não sei se você sabe, mas 70% dos adolescentes e jovens criados nas igrejas que vão para as universidades não voltam mais para a igreja e se desviam da fé. Coisa forte. 70% dos nossos jovens e adolescentes que vão para a universidade não voltam mais para a igreja. Você precisa orar pelos futuros amigos dos seus filhos. Você precisa orar pela escola que os teus filhos vão fazer, pela escolha profissional. Boa noite, meu amigo Elivelto. A live ficará gravada assim. Você precisa orar pela universidade dos teus filhos, para que eles escolham cursos e não se contaminem com as iguarias do rei. Gosto demais de Daniel capítulo 1, versículo número 6. Porque Daniel, quando jovem, adolescente, Daniel tinha por volta dos seus 16 anos de idade. Quando Daniel vai para o reinado de Nabucodonosor, o rei oferece para ele as iguarias, as bebidas, o tipo de vida promíscuo, deturpado, corrompido. Sabe o que Daniel faz? Daniel 1, capítulo número 6, 8, aliás, Daniel diz, Daniel decidiu, Daniel 1:8,
decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Nós devemos, queridos, amados, preparar nossos filhos e orar pelos nossos filhos, para que quando eles forem nas faculdades e nas universidades, que eles entrem lá e que eles não se contaminem com as coisas que o mundo oferece. Que eles digam não ao sexo barato, digam não às bebidas, digam não às drogas. É claro que a escolha será de cada um deles, mas nós devemos orar para que Deus prepare eles para a faculdade, para a universidade, e para que eles tenham o comportamento de Daniel, de dizerem: nós não vamos nos contaminar com as coisas que o rei oferecem sobre nossas vidas. Nós podemos pedir a Deus para que Deus anule toda a influência do mundo sobre nossos filhos. Ore por isso. Senhor, anule toda a influência das más companhias, das más amizades, toda a influência dos nossos filhos que o mundo tem. Guarde nossos filhos de serem desviados por grupos de amizades e companheiros errados e perversos. Planta a tua palavra no coração dos nossos filhos. Livra nossos filhos da amargura de se rebelar contra a tua palavra. Dê paciência aos nossos filhos para aguardar o tempo certo para viver uma vida reta e íntegra. Seja misericordioso para com os nossos filhos. Provérbios 1, 10 e o 15, olha que coisa linda. Provérbios capítulo 1, versículo 10 e 15, olha o que Salomão diz: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Filho meu, não ande no caminho com eles, guarda da sua vereda o teu pé. Olha que coisa linda. Provérbios 1, 10 e o versículo número 15. Filho meu, não ande no caminho dos pecadores, não ande no caminho das pessoas más, erradas, não ande no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não permita que isso aconteça. Meu filho, não vá com eles, afaste-se dos seus maus caminhos. Você pode orar por isso. Provérbios capítulo número 4, versículo 3 e o 4, olha o que diz. Provérbios 4, 3 e 4. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve a sério as minhas palavras, siga meus mandamentos e viverá. Gente, oi Pascoal, tudo bem, querido? Provérbios 4, 3 e 4. Não ande no caminho das pessoas más. Você pode orar ao Senhor: Deus, não permita que meus filhos andem em maus caminhos, em caminhos errados, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meu amigo. Não permita. Ore para que o seu filho cresça e se desenvolva fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ore sim, Senhor, que o meu filho cresça em graça, estatura e conhecimento. Que o meu filho cresça em tua presença com inteligência, com sabedoria, com discernimento. Ore para que ele reconheça Deus como único e suficiente Salvador. Não há coisa mais importante do que seu filho se converter, seu filho ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, teu filho ter o nome escrito no livro da vida, tá? Ore por isso. Ore para que seu filho entenda o valor que ele tenha autoestima, amor próprio, e que ele não se venda e nem caia nas armadilhas da vida. Ore para que o seu filho saiba fazer boas escolhas. Olha para que seu filho tenha uma escolha profissional decente. Olha para que seu filho
Tem uma escolha sentimental decente. Ora pelo futuro profissional do seu filho, pelo futuro sentimental do seu filho. Ore para que Deus separe o melhor marido e a melhor mulher para o seu filho. Que quando ele for escolher o casamento, seja Deus que já escolheu. Ele só vai escolher aquilo que Deus já escolheu para ele. Quando ele escolher, será o coração de Deus. É isso mesmo. Somos limitados. Devemos orar para que nossos filhos desenvolvam o caráter de Cristo. João vai dizer assim: não tenho maior alegria que esta, de que meus filhos andem na verdade. Ore para que teus filhos se apeguem à verdade, não negociem a verdade, sejam servos da verdade, conheçam a verdade, e que a verdade os liberte cada vez mais. Ore para que a fé dos seus filhos seja inabalável, que quando eles passarem por provas, por lutas, dificuldades, provações, eles permaneçam firmes, com a força do Senhor, com o poder do Senhor, que eles não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Ore para que quando o inimigo colocar alguém para oferecer droga para os teus filhos saibam dizer: não, não quero drogas, não quero esse comportamento, não quero essa atitude. Ore para que os teus filhos tenham uma vida entregue a Cristo Jesus, que eles se rendam a Cristo Jesus. Ore para que eles tenham um encontro pessoal com Cristo Jesus. Ore para que o maligno não toque nestas vidas. A Bíblia diz em 1 João 5 que o maligno não lhes toque. Ore para que o diabo não toque na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Quando Jó orou pela sua família, o diabo rodeou Jó tentando destruir a família de Jó. E nós vamos ver isto em Jó capítulo 1, versículo número 9. Jó 1, 9. A Bíblia diz que o diabo cirandava a Jó, queria destruir Jó. E o diabo perguntou para Deus, ou Deus falou para Jó: você viu meu servo Jó? Ele é reto, ele é temente, não há na terra ninguém como ele, em homem temente, correto. O diabo respondeu: é verdade, mas Jó tem motivos para temer ao Senhor, porque o Senhor pôs um muro de proteção ao redor dele, e a sua família e os seus bens, e o Senhor abençoa tudo o que ele faz. Olha que coisa linda. O diabo viu que não podia tocar na vida dos filhos de Jó e da família de Jó, porque Deus colocou um muro protegendo a vida, a família e os filhos de Jó. Quando você ora pela tua casa, Deus está criando um círculo de fogo. Deus está criando uma teia de fogo, um muro de fogo, pelo qual o diabo não pode tocar na sua vida e nem da sua família. Deus põe um muro de fogo ao nosso redor, gente. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos guia, Deus nos ampara. Em nome de Jesus, peça para Deus proteger. 1 João 5,18. Marquinhos vai colocar o texto aí. 1 João 5,18. Sabemos que os que nasceram de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não os toca. O maligno não os toca, gente. O diabo não vai tocar na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Escuta uma coisa. Pode ser que o teu filho e a tua filha estejam distante do Senhor.
estejam distantes dos caminhos do Senhor. Mas ele não está distante da mão de Deus, do olhar de Deus, da proteção de Deus. Por que eu falo isso? Francioli, a Nayara e os demais amigos, é meu consolador de Piracicaba, todos vocês. Por que eu falo isso? Porque eu já cansei de atender pessoas, mulheres de Deus, que oravam pelos seus filhos, e muitas vezes os seus filhos foram por caminhos errados. Me lembro o caso de uma mulher que orava muito por um filho, e o filho foi ao centro de macumbaria, e quando chegou lá para fazer macumba, desceu o demônio, e o demônio disse assim: em você eu não posso tocar, porque tem alguém que ora pela sua vida. Certa vez uma garota foi no centro de macumbaria, filha desviada de um casal crente. Chegou lá na macumbaria, quando o demônio desceu, o demônio disse: eu não posso fazer nada contra ela, porque os pais dela oram constantemente por essa vida. Às vezes o teu filho pode estar distante do teu olhar, pode estar distante fisicamente de você, Natália, mas o teu filho não está distante da proteção, da bênção, da guarda, do amparo de Deus. Quando você ora pelo teu filho, o diabo pode preparar uma cilada, mas Deus vai e desfaz a cilada. Sabe por quê? Porque a sua oração faz Deus fazer um muro de proteção pelos seus filhos. Jó fazia isso. Jó orava constantemente pelos seus filhos. E quando o diabo quis destruir a vida do Jó, não conseguiu. Sabe por quê? Porque a oração de Jó criou uma proteção na vida dos filhos de Jó. Então, ora. Então, vamos fazer uma coisa agora para encerrar. Em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos filhos. Então, você aí, enquanto estiver orando, vai colocando aqui o nome dos teus filhos, sejam quais forem. Eu vou orar por cada nome de cada filho. Então, olha, eu vou orar pelos teus filhos. Eu vou começar a orar pelos teus filhos agora. Vai colocando aqui o nome de cada filho. Você que me assiste nessa live, eu não peço pix, viu, gente? Eu só peço o nome dos teus filhos, porque eu vou começar a orar por eles. Em nome de Jesus, abençoa a Beatriz. Cobre com teu sangue, com a tua graça. Abençoa Gabriel, poderosamente essas vidas. Abençoe cada filho, abençoe a Brenda. Dê a vitória a Brenda. Abençoe Henrique, poderosamente. Abençoe o Vini. Abençoe a sua vida, o futuro do Vini. Abençoe a Ana Caroline. Abençoe a Sofia Vitória, Pai. Abençoe a Bárbara. Cobre com teu sangue, com teu poder. Dê um futuro glorioso a essas vidas, aos seus filhos. Abençoe o Pedro. Livra do mal. Abençoe a Beatriz. Abençoe o Leonardo Couvre, Pai. Cobre o Leonardo com teu poder. Abençoe a Marina. Abençoe cada vida. Abençoe a Kari, o Igor, o Davi, cada filho do teu servo. Maria de Fátima. Abençoe o futuro profissional, o futuro sentimental. A Vitória, a Lívia, a Ana Clara. Livra de mal, das más companhias, más amizades. Gustavo, Natan, a Valentina, o Lucas. Abençoe poderosamente a Tainá, o Tiago, a Tereza, o Luiz Felipe, o Nóbrega, todos, a Luíse, a Linde, a Luana. Abençoe todas essas vidas. Abençoe a Beatriz. Livra cada um das garras do diabo, das más companhias, das más amizades. A Marília, Felipe. Abençoe a Marília, o Felipe, cobre com teu sangue. Abençoe a Bia. Abençoe o Eduardo. Que ele seja um cantor do Senhor, que te sirva, te adore. Abençoe o Mateus Zampim. Guarda a Isabela. Guarda o Pedro. Cobre com teu sangue, visita o Pedro, o Lucas. Ana Clara Lívia. Gabriel, a Isabela, o Mateus. Protege com seu sangue. Guarda com teu poder o Noah, o irmão do Noah. Guarda a neta, a Júlia e Paulo. Guarda, protege, ampara, fortifica o Thor, a Luna, a Pérola. Abençoe poderosamente essas vidas. O Ítalo. Guarda, livra do mal. Enche com teu Espírito Santo.
o Anthony, que o teu Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre essas vidas, essas crianças sejam cheias do teu poder, o Gil, a Fran, a Júlia, o André, o Lucas, que sejam vidas poderosas, os netos todos, a Marina, a Mariana, quebra todas as cadeias do diabo, a Ana, o sobrinho, o Miguel, todos, a Thaísa, guarda a Thaísa, protege essa vida, todos, que o Espírito Santo seja derramado poderosamente sobre essas vidas, a Cristiane, Benjamin, o Theo, abençoe, Pai, cobre com o sangue de Jesus, cria um muro de proteção ao redor dessas vidas, livra das coisas ruins, das más amizades, das más companhias, abençoe o Thomas, o Alexandre, a Carol, abençoe poderosamente, abençoe o Leonardo, cobre com teu sangue o Leonardo, Senhor, livra de todo mal, protege, ampara com a tua bênção, com o teu poder, abençoe o sobrinho, o Leonardo, o Júlio, o Gabriel, o Miguel, o Brawler, poderosamente abençoe a Monique, cobre com teu sangue, abençoe o Mateus, neto da Mara, a Maiara, a Júlia, Espírito Santo abençoe, livra de todo mal, derrama o teu Espírito Santo, abençoe a Yasmin também, abençoe minha vida, meus filhos, Ana Carolina, Ana Júlia, Natan, guarda, protege, abençoe o Gustavo, todos, sejam abençoados e guardados, quebra toda ação do inimigo, toda obra do diabo, toda obra de macumbaria, de patifaria, todo o trabalho feito contra qualquer filho, sejam destruídos em nome de Jesus Cristo, quebrados em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Toda terça-feira estamos aqui, clamando pelas famílias, pelos lares, e eu peço, põe uma proteção ao redor de cada família, de cada filho, de cada lar, protege, ampare, Júlio, Vanessa, Milena, protege e dê vitória. Eu quero orar agora para encerrar e concluir, Pai, que o Espírito Santo seja derramado, conforme diz em Joel 2,28, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Pai, derrama o teu Espírito sobre toda a carne, sobre os nossos filhos, e derrama poderosamente, e dê aos nossos filhos o poder do Espírito Santo sobre os netos das tuas servas, dos teus servos, sobre os filhos dos teus servos, das tuas servas. Dê o derramar do teu Espírito Santo, o derramar do teu Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada coração. Eu oro e eu peço a cobertura no sangue de Jesus, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Semana que vem vamos continuar orando juntos, clamando junto, para que Deus continue abençoando ricamente sua vida. Deus te abençoe. Beijo no coração. Até a próxima.